a Expo Inter da Superação. A gente tem falado ao longo da semana que passou e agora começando no programa de hoje sobre os assuntos que importam aí para o produtor, tendo como foco a Expo Inter 2024. E aqui comigo está o Flávio Baroni, que é meteorologista e coordenador do CIMAGRO, o projeto da Secretaria da Agricultura que trabalha com a previsão do tempo e com a agrometeorologia, né, Flávio? Tudo bem? Tudo bem, Thaís. Prazer. Bom, na semana passada a gente falou no programa sobre a previsão para a Expo Inter, era aquela coisa das 4 estações. O frio e o calor já se apresentaram, né? Estão se apresentando. A Expo Inter é tradicional, né? Porque a Expo Inter é bem numa fase de transição, assim, né? Entre inverno e primavera, então já começa a apresentar alguns momentos mais frios e outros da entrada de... À medida que esse ar frio se desloca para o mar, entra um ar mais quente, né? E ao longo do dia, principalmente a amplitude térmica, né? As noites são um pouco mais frias, madrugadas, as manhãs mais frias e depois da tarde aquecendo um pouco mais. A semana deve aquecer ainda mais um pouco, né? E chuva? Provavelmente mais no final de semana, talvez a gente tenha um dia de chuva ainda, né? Então, eu disse no boletim da Rádio Mix hoje de manhã que foi um fim de semana abençoado. A Expo Inter está abençoada, então. Eu acho que é um pré-anúncio do que vem por aí, né, Thaís? Eu acho que a Expo Inter a gente pode entrar nesse meio, nessa previsão, né, já assim, que a Expo Inter está mostrando realmente que a situação mais seca, assim, pode predominar um pouco mais nos próximos meses, né? Mas é bem característico dessa época do ano que está acontecendo hoje, tá? Sim. Nós estamos vivendo o inverno normal, nós estamos vivendo o inverno já sem ação de El Niño ou Laninha, então está bem normal. Um período neutro. Neutro total, então essa condição predomina mesmo nessa época do ano, né? Bom, a gente tem acompanhado aí nos noticiários a questão das queimadas e da fumaça que vem sendo visualizada em vários estados brasileiros, tendo chegado até algumas regiões do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista da meteorologia, o que a gente pode dizer sobre isso? São condições climáticas que favorecem essa vinda da fumaça e a própria disseminação do fogo? A disseminação do fogo lá, primeiro começando pelo fogo em si, né? Essa área central do Brasil está muito seca. Ela vem sofrendo uma estiagem prolongada, né? Então, as culturas que estão no campo, ou ficaram no campo, o mato está seco, todas as culturas estão bem secas nesse sentido. Então, qualquer fagulha, qualquer faísca pega fogo realmente, né? E à medida isso vai se propagando. Bom, a ocorrência, o que provoca isso não está em questão, mas a consequência dela, principalmente, claro, é muito grande, uma área muito grande, né? Começa a queimar, isso sobe na atmosfera. E aí ela tem que ser transportada para algum lugar. E pela condição que a gente tinha de padrão de vento na atmosfera, ventos um pouco mais em altitude, né? Isso carregou para nós. Então trouxe para nós a consequência para nós é essa. Bom, do ponto de vista climático, claro que ela vai alterar algumas condições, vai mudar um pouco a temperatura máxima, né? Vai provocar alguma coisa nesse sentido. Em termos de microclima. De microclima, vai provocar alguma coisa assim, você vai ter a sensação de estar sempre vendo uma névoa, né? Aquela situação vai ficar presente ali sobre o estado aqui, né? Esse transporte para cá. Altera alguma coisa, pode prejudicar uma área e outra com algum sedimento, né? Alguma coisa, mas nada muito expressivo nesse sentido, é muito mais, eu vejo como muito mais uma atuação de visualização, né, fora da Terra para a Terra, em termos de satélite, né, do que apavora mais do que qualquer consequência. Porque a imagem de satélite, ela mostra aquela coisa densa, né? Isso, é denso, mas algumas áreas, mas eu acho que a noroeste, talvez ali oeste do estado, possam ter tido alguns problemas maiores. Mas no sentido de mudar totalmente, vai mudar uma característica ou outra. Aí, à medida que nós tivemos aquela frente fria avançando mais ali na quinta, sexta-feira da semana passada, aí empurrou essa condição mais para dentro de São Paulo, mais para cima lá, né? Então hoje tu tem a configuração diferente. A configuração do vento da atmosfera está levando essa, vamos dizer assim, essa nuvem, né, de fumaça, esses resíduos para outra direção. E à medida que entrou o ar frio, limpou todo o estado, nos tirou essa condição. A chuva em si limpa a atmosfera e o ar frio avança para fazer a propagação para frente, né, desse sistema. Sim. Para a gente encerrar, queria falar um pouquinho sobre a primavera. A gente, né, você falou que a gente está num momento de um período neutro, mas existe uma laninha se apontando lá no horizonte. Como é que a gente pode esperar a primavera? Como o produtor vai se preparar aí para a próxima safra? Tá, eu vou dizer, hoje os dados em relação à laninha eram mais preocupantes, eu acho, antes. No começo do ano. Muito mais preocupantes, né? Geralmente eu mostro isso porque nós tínhamos o El Niño ali no início do ano, ele teve seu ápice ali dezembro para janeiro, depois ele foi decaindo e mesmo assim ele trouxe aquela calamidade para nós em maio, né?
aquela chuvarada, aquela coisa, aquele sistema todo provocando aquela chuva intensa, num intervalo de tempo muito curto. Depois, ele começou a decair o seu sinal, e aí começou, a partir de agora, a entrar numa normalidade. Então, isso, no início do inverno, mais para lá, nós estávamos pensando que a laninha seria uma laninha, poderia trazer consequências maiores. Bom, os últimos dados mostram, boa parte dos modelos que fazem previsão climática estão mostrando que o laninha tende a ser fraco e de curta, de menor duração. Bom, qual é o nosso, para nós, qual é o impacto disso? Claro que normalmente quando você tem mesmo um laninha fraco, ele retira um pouco da umidade para nós e o regime de chuva ele fica um pouco alterado. Mas é o melhor cenário em proporção tendo um laninha. Sim. Se tiver laninha, vamos pensar assim. Sim. Né? Já se pode pensar assim. Vamos pensar assim, vamos falar num possível laninha. Hoje, antes do final do El Niño, início do inverno, a gente até daria dizer, é laninha. Claro que a gente pode ter uma alteração lá no oceano, vai resfriar um pouco e a consequência vai ser alguma coisa para nós. Mas vamos lá, tendo laninha fraco, como está projetado, para nós não é o pior cenário. Por exemplo, a maior safra de soja foi em 2017 com laninha fraca. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o cenário, por pior que parecia, hoje ele não está tão ruim assim do ponto de vista da safra de verão como a gente estava vivendo antes. Para o final da safra de inverno que já está estabelecida, né? A tendência de desenvolvimento bom, para quem conseguiu plantar. Né? Sim, tem tudo isso também. As áreas que foram plantadas, colocaram a cultura no campo, está tranquilo. Está tranquilo não. Pode ter algumas geadas tardias, esse é um problema. Quando se tem esse ar mais seco, essa laninha, pode ter umas geadas tardias. Não são geadas amplas, é bom salientar bem isso, são geadas mais isoladas, mas elas podem acontecer. Então, essa é uma consequência da possível ocorrência do laninha nesse segundo semestre. Né? Tu sabe que falar sobre fenômenos climáticos numa realidade como a nossa, que a gente vem vivendo aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, o produtor gaúcho tem fenômeno climático, né, tatuado na cabeça. Tem um efeito psicológico também, né, quando se fala nisso, né? Flávio, tu como meteorologista deve ter um depoimento das pessoas. Nossa, total. Eu dou muita palestra do interior para produtores, né? E a última, agora eu estive em Piranga do Sul, participando do Fórum Gaúcho de Soja, lá do Norte, e eles ficaram super alegres com a notícia, assim, né, que estava enfraquecendo, e eles vivem mesmo com essa tensão, sabe? Principalmente depois desses últimos, foram 3 primaveras muito secas, 2 verões secos, bem secos, e daí quando via o El Niño, todo mundo teve esperança de ganhar mais chuva, e realmente veio e prejudicou mais ainda. Sim. Então nós estamos aí com praticamente 19 e 20, 20 e 21, 22 e 23 e 23 e 24. São 4 safras que são frustradas já, né? Então, eu acho que assim, não transmitir totalmente uma motivação para o trabalho, mas uma realidade que pode ser melhor do que eles estavam vivendo. E essa eu acho que é a principal mensagem que a gente tem que ter. E eles têm esse afã de receber essa... Eles estão ansiosos por uma boa notícia, né, nesse sentido. Hoje, eu acho que é uma boa notícia, do que o quadro estava pintando. Claro que a gente está trabalhando com um período muito prolongado, tá aí, certo? São meses à frente. São prognósticos. É um prognóstico. O dado que a gente tem até essa semana, ele é realmente mais acalentador, assim, para o produtor gaúcho, que vai chegar lá e ter um desenvolvimento melhor, né? Sim. Mas então, hoje, eu posso dizer que é uma boa notícia, nesse sentido, do quadro que estava pintando lá no primeiro semestre, início do inverno, principalmente. Que bom, Flávio Varoni. Boas notícias alentadoras para nós. Te agradeço a participação aqui no programa Granja na TV, aqui nos estúdios da Ubra TV, TV Cultura e Rádio Mix na Casa Barenbrug, na Expo Inter. Uma boa feira para você, tem muito trabalho ainda pela frente. Contamos com a tua participação aí no programa. Não, nós temos sim. É só aproveitar o espaço que a gente tem o projeto CIMAGRO, né, que é o Sistema de Monitoramento, que nós estamos expandindo a rede. Hoje já são 83 estações meteorológicas no campo. E a tendência é superar 100, chegar próximo de 115, talvez 120 estações nos próximos meses. Que bom, vamos aguardar e vai refinar ainda mais a informação. Melhor, nós vamos melhorando os modelos meteorológicos que nós usamos dentro do CIMAGRO para gerar produtos específicos para o setorado. Tá certo, então muito obrigada, Flávio, mais uma vez. Portas sempre abertas aqui para você. Sempre à disposição, Thaís.